Nosso texto de hoje é Cenários e Estratégias de Aprendizagem Integradora. Vamos lá. O que esse texto fala sobre cenários? O que é um cenário a partir da complexidade e da transplanaridade? O que é um cenário de aprendizagem? De acordo com o texto, cenário de aprendizagem integradora constitui-se em um tempo e espaço no qual os fluxos de energia favoreçam a integração entre seres e saberes, o que se dá especialmente pela via do diálogo. Muito bem, isso mesmo. É isso mesmo, Vivi. A partir da biologia do amor de Humberto Maturana, a gente pensa que é cenário de aprendizagem integradora. Logo no início do texto, eu trago uma reflexão do vocável físico, pensamento e energia, ou luz moldada pela nossa consciência. De certa forma, a frequência de luz de cada ser humano é um reflexo de sua consciência e se revela através de nossas escolhas, que, na verdade, são reveladoras dos nossos níveis de percepção. E aí o Saturnino fala de sentir e pensar. Quando o sentir e pensar estão alinhados, a gente tem a força reveladora da vida, que transforma a vida, que transforma o nosso viver e o nosso conviver. Esse texto busca, acima de tudo, despertar o processo de autoria, né? E fazer com que esse ser humano, em sua diversidade, comece a habitar-se. E ele faça autor de sua palavra, vida e sonhos. Que nós possamos comungar o universo comum, o universo que nós pertencemos. E aí, quando a gente vai lá para a complexidade, a gente fala sobre a multireferencialidade, a multidimensionalidade. Né? Nós somos seres multissensoriais. Nós sentimos, nós ouvimos, nós vemos, percebemos. E, acima de tudo, intuímos. Somos seres em nossa inteireza, sujeitos em inteireza. E essas estratégias podem vir com uma possibilidade de reorganização desses cenários diante dessas emergências que estão surgindo na ecologia da ação, né? Nesses novos tempos, nesses novos momentos de coronavírus, que a gente está remodelando a realidade. Bom, Bibi, comente você. Bom, você falou agorinha dessa questão que a gente está passando, né? O problema da pandemia da Covid-19. E, assim, uma coisa que me chamou a atenção no texto foi o trecho onde você, né, Dolores, traz o seguinte, que o nosso existir depende do existir do outro. E, assim, não tem muito a acrescentar depois disso, né? Tipo, ao passo que você legitima o outro, que você entende o outro como aquilo que também é você, você está se legitimando também. Exatamente. Então, assim, essa vida comum, ela precisa ser entendida como a vida que nós temos. E não há algo assim a ser idealizado, um ideal a ser almejado, não. Isso é o que é. A gente apenas não percebe que essa vida em comunidade está aí posta para todos nós. Isso mesmo. E quando se pensa nesse conviver, né, nós estamos vivendo momentos de muita dor, de muito sofrimento. E a gente sabe que, infelizmente, coisas piores podem vir pela frente. Né? A gente está vendo a dor no ar. Que sou eu sem o outro. É o outro que legitima a minha realidade. É o outro que outorga a minha autoria. É o outro que convive, ou seja, viver com, que comunga em um conviver de compaixão, ou seja, em um conviver que dá o tom da vida e traz sentido à minha realidade. Na verdade, as emergências que vão surgindo nesse cenário, né, que pedem novas estratégias.
principalmente no âmbito educacional. Falasse Sim, muito na intencionalidade das ações, né? isso. Estratégias educacionais de forma intencionalizada para o aprender. Agora fica a dúvida. A minha maior questão nesse cenário, principalmente em educação EAD, são as crianças em situação de vulnerabilidade social. E quando você fala da criança, você fala do adulto que acolhe essa criança. Se esse adulto não estiver inteiro, ele vai acolher a criança, né? Verdade. Mas a questão, professora, para mim, principalmente também, são a falta de recursos materiais, para que se faça a realização da educação em EAD, que é o que está se propondo em todas as cidades. Entende? Essa é a minha principal crítica nessa educação EAD, porque eu vivo essa realidade. Eu vejo, o meu filho tem computador. Hoje ele tem. Mas o filho da minha criança não, da criança da minha vizinha não tem. Quais são os saberes desse menino também que não são validados? Quem ouve esse menino? Quem escuta essa criança? Né? Se escuta a criança que está no apartamento. E se tem o poder da voz. Se tem o poder da informação e da comunicação. As tecnologias para ele servem. Agora, a tecnologia do lápis e caderno só é validada quando você está na frente de um professor. Está dentro de uma sala de aula compartilhando com o outro. Convivendo com o outro. É o espaço de legitimação do conhecimento. É a sala de aula. É a escola, seja ela embaixo de uma árvore, seja ela no quintal, mas é o espaço do conviver e o espaço que outorga a autoria da existência do outro. É o estar junto, para além da mídia. E essa criança que está, às vezes, num espaço tão carente, tão necessitada de outros recursos, e o recurso básico do básico que todos deveriam ter, que é o alimento, que sustenta a vida, para esse falta também. Mais outras coisas que também vêm a atrapalhar essa aula, que é porque quando a gente trabalha com EAD, a gente também pensa na tutoria, né? Alguém que Isso. colabore com essa criança em outros momentos de dúvidas. E quem é que tira a dúvida dessa criança também quando ela está em casa, né? Então, os pais, eles não estão preparados para isso. E eu vou dizer mais, nem as crianças que estão hoje na sociedade classe média e alta, elas estão sendo contempladas de forma ideal com a educação EAD. Né? Os pais estão com dificuldades grandes, porque, primeiro, apesar de eles terem condições financeiras, terem equipamentos de última geração, mas eles não estão acostumados a lidar com esse tipo de cuidado da criança com essa natureza. Eles se veem completamente perdidos, na verdade, com essa nova forma de educar os filhos, né? Visto que nem todos, na verdade, estão dentro de casa também. As crianças são vistas por babás, né, por funcionárias domésticas do lar, uma secretária, não é nem eles, às vezes, que estão 24 horas com seus próprios filhos. Então, tem muitas coisas aí que a gente pode listar que vem a atrapalhar essa nova modalidade com as crianças em... A partir da fala da Edilene, a gente tem que lembrar que o corpo da criança, a gente sabe aí, a partir dos teóricos da educação, né, a partir da neurociência, e o que esse texto diz aqui também, né? O corpo da criança é um corpo de interação, gente. Ele não é o corpo de estar na frente de uma tela de TV por horas. Por mais que a criança seja habituada ao uso do celular, mas ela está ali, está jogando, está interagindo com outros, mas eles necessitam o cérebro para se desenvolver
necessita interagir com o outro, ele precisa do movimento. É a idade do movimento. E principalmente para as crianças da educação infantil tem sido um verdadeiro massacre. Acho que você viu outro dia um áudiozinho de um garotinho ligando para a professora, mandando um áudio para a professora, desesperado, dizendo: a mamãe não sabe ensinar igual você, professora. Né? A mamãe não é você. Mamãe não é você, realmente. A escola tem a função dela, né? A escola tem essa função que ninguém vai tirar. Mas é a proposta do movimento. É a proposta do interser, do interagir. É a proposta do conviver, do compartilhar. E é nesse compartilhar, nesse olho no olho, que você tem o estímulo da ocitocina, o estímulo dos afetos, que você estimula o teu cérebro também à aprendizagem, que você cria conexões para que essa aprendizagem faça sentido para a tua vida. Está aí o Gary Zukav e a neurociência que diz que esse contato, esse afeto, esse estar junto, estimula o processo neurológico, que estimula os neurotransmissores, traz todo um fluxo nutridor, que transforma isso em saber, que transforma isso em habitar-se, em pertencimento do ser, né? E um sentido que tem o seu viver. Então, estar junto, principalmente na infância, para nós estamos doidinhas já de tanto tempo que estamos separadas, né? Sem ter o contato. Imagina para uma criança, provavelmente aqui não tem irmãozinho. Então, aprender é muito mais que estar na frente de uma tela. Tem uma frase que eu apresento lá no meu livro, né, inspirada em alguém, eu não vou me recordar o autor que deu base para a minha frase, mas deve ter sido Maturana. É a minha principal referência na biologia do conhecer e da vida, em que eu digo assim: humano só se faz humano pelo olhar amoroso e acolhedor do outro humano, né? Essa é a possibilidade de humanização, senão você é um lobo, você é um cachorro, você é outra coisa, né? Mas o processo de humanização do humano se dá pela construção de valores e afetos. É isso que nos faz humano. É o olhar, é o toque, é o sentir do outro humano presente. E a gente sabe muito bem que desde os primeiros anos, se a criança é apartada desse processo de acolhimento e de afeto, ela pode desenvolver neurose e psicopatias. Isso aí influencia no desenvolvimento do sistema psíquico da criança, do sistema neurológico, né? Ela pode nem sequer conseguir andar, se ela não tiver a presença humana de outro humano ali. Ela não vai desenvolver as funções neurológicas, as funções superiores, como fala o Vygotsky, o Valon. Quero ouvir o professor Rafael aqui, a voz da psicologia. E pensando esse cenário, né, atual, onde as tecnologias que vocês falavam há pouco, elas são tão importantes para a gente, né? Se a gente usa as tecnologias sem lembrar dos princípios, né, da educação, de relacionamento humano, a gente se perde. E o que eu tenho visto é que as escolas estão perdidas, porque muitos dos princípios que são ditos lá no projeto pedagógico, que são ditos como discurso, são só discurso. E aí, para reaprender nesse desafio de incertezas, né, como a Dolores fala no artigo, né, lidar com as incertezas, né, e a mente seria a gente, nesse cenário atual, a gente fazer valer esses princípios humanos, né, e a gente ter humildade de ouvir o outro, de aprender a cada situação, né. Só para terminar, não quero falar muito também, mas se a gente ouvir as crianças, a gente tem as pistas do que fazer, de como proceder, mesmo no uso dessas tecnologias. A gente vai saber, a gente vai ter a pista, né? O que eu acho que acontece é que a gente não está sabendo se ouvir e ouvir o outro para ter essas respostas, né? Porque a gente vai lá nas respostas prontas e elas vão ter uma hora que elas não vão ser suficientes. E eu acho que isso está acontecendo nesse cenário atual, assim. Tenho conversado assim com muitos pais, visto a experiência de muitas escolas,
Uma coisa que me vem à tona é os princípios, quando eles não estão na base, a escola se perde, a escola não sabe o que fazer. E eu acho que é pertinente a gente pensar, como que a gente pode pensar, nesse cenário atual, uma prática de educação, né, que seja integradora, né, que integre, né, como é que pode ser feito? Acho que isso é um questionamento pertinente, acho que não tem uma resposta exata, mas acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Vou só falar uma situação que ocorreu a semana, faz uns 10 dias, né? Numa sala de aula virtual, a professora dando aula através do Zoom, ela explicando o assunto, os alunos prestando atenção no conteúdo, e aí chega no final daquela aula, 40, 50 minutos e tal, e aí a professora termina, e aí os alunos começam a relaxar mais ainda e começam a conversar entre si. E começa um a falar da bola, do time de futebol e de coisas, né, aleatórias, enfim, e de repente a professora tem que encerrar a aula, porque acabou o tempo. E aí a gente estava falando da interação humana, da necessidade do outro, da necessidade do diálogo, né? E aí vocês veem a necessidade, né? Qual é a necessidade, né? A necessidade do conteúdo, a necessidade da gente cumprir os anos letivos, ou é a gente tentar trazer um elemento de humanização com o uso dessas ferramentas e que isso traga uma aprendizagem para a nossa vida, né? As crianças sempre nos ensinando. Isso, é isso mesmo. A criança sempre vai ensinar para a gente qual que é o caminho. O professor tem a técnica, mas a técnica não tem o sentido quando ela não tem o afeto. Inclusive, ela nem funciona. O professor podia estar ali dançando um malabarismo, fazendo a exposição da teoria, da técnica dele, né? Usando a técnica que ele elaborou para aquele dia, mas se ele não desperta o sentido daquele conteúdo para a criança, não resolveu nada. Beleza, vocês querem falar de futebol? Vamos conversar sobre a técnica do futebol. Pronto. Entrou na vibe, né, como eles dizem, entrou na vibe da criança, né? Despertei para aquilo que eles gostam. Vamos fazer cálculos? Vamos fazer cálculos em cima do futebol. Vamos falar sobre teoria X ou Z, vamos falar da natureza, vamos falar qual o tipo de gramado que é necessário para um bom jogo, vamos falar da estratégia. Então, você faz uma aula a partir do contexto da criança. Agora, a gente preparou muito técnica, desenhou muito técnica e estratégia, mas a gente não desenhou estratégia de aprendizagem. Ensino-aprendizagem. É uma via recursiva e retroativa, né? Eu ensino aprendendo e aprendo ensinando. Né? Como a Dolores falou, para a aprendizagem da criança, a interação ela é muito importante, não é? A interação consigo, com o outro e tal. Se a gente tem uma ferramenta virtual, então vamos garantir primeiro que ela possa interagir entre si, entre os colegas, que ela possa se afirmar como ser humano naquele novo ambiente, para depois a gente impor um conteúdo ou apresentar um conteúdo. Então, se a gente olha primeiro os princípios, a gente começa a acertar. Se a gente olha logo a necessidade do capital, que fala do conteúdo, que fala da aula que tem que ser dado, do planejamento técnico, a gente se perde. A gente se perde, né? 5 minutos de escuta, 10 minutos de escuta, para toda a diferença para você poder traçar um outro caminho, né? Fazer a tessitura do conteúdo e compreender qual que é o cenário da criança. Qual que é o cenário que essa criança está querendo e pedindo. Professor, eu preciso de fluxos nutridores, como diz a Cândida. O que me nutre? Me nutre aquilo que me traz pertencimento, que me traz sentido da realidade. E o que eu estou aprendendo aí de matemática, de língua, de física, de química, que traz sentido para a minha realidade, que está ligado à minha realidade. De repente, se eu olho para um jogo de futebol, ou para o desenho animado que ele assistiu, hoje de fulano, hoje de Joãozinho, amanhã do Marquinhos, se eu olho para a realidade deles e trago o meu conteúdo para essa realidade, eu dou um outro sentido para o meu conteúdo. Ele é aprendido, porque aprender é trazer sentido para o que você absorve, né? É você remodelar, reorganizar, assimilar e acomodar, como diz o Piaget, né?
E aí sim você tem uma aprendizagem mais valiosa, mais valorosa, né? Que aprendizagem é essa? Tem o que de criatividade aí, como diz Saturnino de la Torre, né? E que é o criar. E o que essa aprendizagem, o que esse conteúdo que esse professor queria passar, se tornou semente, ou seja, se tornou possibilidade de crescer, transformar a vida do outro, trazer sentido para a realidade do outro que está do outro lado da Terra. Eu acho que é um exercício importante, Rafa, todos os dias, todos nós, é se olhar no espelho e dizer quem sou hoje, quem eu sou hoje, né? O que eu trago hoje para o meu conviver, quais afetos, quais princípios e valores, né? O Mohan diz que a gente pode não ter nenhuma certeza. A gente está vivendo cada vez mais um mundo de incertezas, extremas incertezas, né? A gente não sabe nem se amanhã você vai estar vivo. Hoje, o estar vivo ou não estar vivo se tornou algo de muita insegurança, que aumenta mais ainda a nossa ansiedade, a nossa angústia, né? Mas, assim, saber quem eu sou, quem me habita em mim, quem é essa pessoa que habita esse corpo, né? O que eu tenho em mim ainda? Que eu tenho enquanto percepção da minha existência e do meu propósito nesse viver, né? Para que eu vivo? Por que eu vivo? Eu já vou estar indo mais inteira para a sala de aula. E, assim, e quem sou eu nesse cenário atual, né? Exatamente. Quem sou eu nesse mundo, atual. nesse 2020, né? Sendo eu nesse novo 2020, né? Porque em 2020 a gente tinha até fevereiro e a gente tem agora, a partir de agora, outro 2020, em março. Uhum. Então, quem Verdade. nós somos? Que propósitos e princípios nós trazemos para esse novo 2020? E que será o professor de amanhã. A gente vai conseguir se ouvir mais, se ouvir, eu digo ouvir a si próprio, ouvir os próprios desejos, os próprios anseios, para poder ter abertura para ouvir o outro. Também está angustiado tanto quanto nós estamos, né? Se a gente conseguir ter essa escuta, nós vamos estar um pouco mais capazes de obter a escuta do outro, né? Quando eu começo a ficar com meus ouvidos tampados para quem eu sou, quem habita em mim, eu também fico com o ouvido tampado para ouvir do outro quem ele é, né? E quais são as angústias dele, quais são as aflições, né? Isso leva a outra questão, né? Que é como eu estou cuidando de mim, né? Exatamente. Né? O que eu faço de mim, né? Uhum. O que eu estou fazendo cuidando de mim? O que eu faço de mim para estar É. melhor quando eu encontrar com o outro? Para que eu Exatamente. possa dar o melhor de mim naquele momento, né? É. Então, assim, como é que eu estou me cuidando para eu poder estar nesse momento tão precioso que é o momento de ensino-aprendizagem, né? Da educação. Exatamente. E o ensino-aprendizagem é para além dos conteúdos, né? A gente sabe que a gente tem um currículo implícito, e o currículo implícito está no teu semblante. Em quem você está ali. Em quem você está. Quem é que você está? Quem é que te habita ali naquele dia que você está na frente de um menino, de uma menina? É uma pessoa que tem uma escuta sensível, que tem um olhar, uma percepção da realidade, que consegue acolher essa outra realidade, né? A gente vive num mundo de interser. Eu sou com o outro. É o outro que traz sentido para aquilo que eu estou ensinando em sala de aula. Você não tem um outro preparado para ouvir, porque eu não preparei esse cenário, porque eu não desenhei, porque eu não acolhi esse cenário. Eu achava que meu cenário era o único. Eu não estou preparado para ensinar. Porque eu não estou preparada que outros mundos se cruzem com o meu mundo. Né? Como se o meu único mundo e o mundo fosse o único desenho que eu fiz para ele. Eu não interajo com outros mundos, com outras possibilidades. Se eu não interajo, né? Se eu não tenho compartilhar, se eu não tenho a compaixão não no sentido religioso, mas a compaixão no sentido do compartilhar, do estar no outro com afeto, estar ligado ao outro. Se eu não tenho essa percepção,
eu não estou inteiro, também não estou construindo a ponte necessária para que o conteúdo que eu estou levando faça sentido para aquela criança. Né? A gente precisa de mais em terceiro. Eu sou quem eu sou porque o outro outorga a minha possibilidade de ser. A possibilidade de existir. Né? Então, para a criança é o mesmo. Ela é o que é quando eu valido a realidade dela. E aí ela se transforma. E aí ela começa realmente a aprender e interagir. Abraço a todos e todas. Muito obrigada. E até a próxima semana.